Boa noite. Boa noite, querido. Um prazer estar aqui hoje. O filtro, né? Porque eu trabalhei hoje o dia inteiro, ninguém merece. Tranquilo, Hoje eu tranquilo. falhei, hein, filho? Hoje eu falhei, hein? Aqui, ó, num chazinho, pra já acalmar essas cordas vocais de anis estrelado, com cravo. E aí, como é que você tá? Excelente. Fala pra mim. Eu tô também depois de um dia corrido, colonoscopias, modulação intestinal, mas fazer o que gosta, igual você também faz o que gosta, né? Eu te chamo de Verdade. Michele ou de Milu? Pode ser de Milu. Pode ser de Milu. Meu nome é Michele Lucas. Aí as pessoas chamam Milu, né? Como Malu, essas coisas. Perfeito. Super carinhoso. Então, Milu, conta pra gente sua história de vida, sua formação, dá uma resumidinha pra gente. Tá bom. Eu resolvi fazer nutrição depois de ser mãe de três filhos, né? O do meu do meio deu muito trabalho com lance de dermatite atópica e alergias respiratórias, né? Então fui obrigada a estudar porque todos os médicos que eu passei, a solução era só corticoide, era só antibiótico, né? Aquelas pomadas de R$ 1 milhão que tinha que passar, aqueles cremes caríssimos de ureia. Então, e falavam assim para mim: ah, depois de 2 anos passa. Depois de 2 anos passa sabe, aquela agonia de mãe, várias internações, várias coisas acontecendo. Eu falei: ah, não, cara, peraí, tem alguma coisa errada, né? Até que a gente foi um especialista, tipo, o melhor do Rio de Janeiro, e o cara falou assim: olha, tem que sair daqui direto, vai marcar logo a operação, porque tá muito congestionado, tá muito tudo, não sei o quê. Aí eu e meu marido, a gente não queria fazer aquilo, né? Aí eu comecei a pesquisar sobre nutrição e acabou que eu comecei a aplicar as coisas e via resultado, né? Ele ficava muito ferido, a pele ficava toda em carne viva, sabe? Uma coisa horrível, horrível. Muitas pessoas não deixavam os filhinhos brincar junto no parquinho, né? Porque achava que era alguma coisa contagiosa. Enfim, isso me levou à nutrição. Antes dele, né? Depois dele eu tive mais um que interrompeu um pouquinho esse meu sonho de fazer faculdade, mas assim que eu parei, já me matriculei e fui. Então, eu fiz a faculdade de nutrição, depois eu fui fazer a pós na UFRJ, de nutrição clínica, mas assim, já estava clinicando, já estava em 4 consultórios, né? Atendo em 4 consultórios aqui no Rio de Janeiro, que é Barra da Tijuca, São João de Meriti, Maricá e Niterói. Agora está parado, né? Agora só está online. Mas eu rodava no Rio de Janeiro. Antes eu só era uma coisa mais voltada assim para o estético, sabe? As pessoas me viam malhando e tal, então eu acabei que eu atraí muito esse público. Só que eu acabei que eu não consegui fazer esse trabalho todo que eu queria fazer, que é ensinar. E eu tô fazendo só hoje, né? Eu tô numa semana aí que eu tô dando esse treinamento aí de dermatite atópica, porque acaba que o meu público não foi infantil e eu tô fazendo isso de forma gratuita hoje. Uma coisa legal também que começou a selecionar o meu público também. É legal, por exemplo, é legal, mas é assim, é um drama que me levou a uma coisa boa. Foi que em 2018 eu tive depressão, né? Agenda lotada, eu sassaricando pelo Rio de Janeiro, pós-graduação, 4 consultórios, aquela coisa frenética, mãe de três, sabe? Eu tinha na época uma cozinha e eu vendia marmitas, né, fitness para os meus pacientes. Uma loucura, né? Aí eu tive um burnout, depressão, síndrome do pânico. E eu entrei nos antidepressivos, né? E foi uma loucura, porque eu comecei a ficar anestesiada da vida. Eu falei assim, cara, eu sou tão feliz, sabe? Eu sou tão alegre, o que está acontecendo? Aí eu comecei a estudar intestino, comecei a estudar o eixo, né? Intestino-cérebro, comecei a estudar cérebro, e aí, juntamente com o meu psiquiatra, a gente foi desmamando os medicamentos e eu aplicando em minha nutrição, que eu até hoje aplico. Essa parte de nutrição anti-inflamatória, modulação intestinal, que é muito importante. E engraçado, Eurípides, que na faculdade a gente aprende assim. A gente aprende muitas técnicas, muita bioquímica, mas ninguém fala lá assim, gente, carinho nesse intestino.
o intestino do seu paciente precisa de uma atenção especial. A gente aprende, assim, quem é esperto, né? Quem tem aquele insight, vê que, porra, eu vou tratar do intestino, de cara. Mas não, a gente sai tão, assim, desorientado, que a gente nem dá importância, sabe? A gente fala, é para emagrecer? Cálculo. É para hipertrofiar? Cálculo. É para lá? Cálculo, sabe? Então, acho que essa vivência que eu tive, essas experiências ruins, né, tanto com meu filho quanto minha, me deu um outro olhar para a nutrição. Quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Eu continuo falando. Não, tranquilo, tá ótimo. Geralmente é assim, né, Milu? A gente aprende um pouquinho na dor, né? E pesquisando, a gente acaba encontrando um outro mundo de coisas, né? E se a gente tiver a mente aberta, aí que a gente encontra muita coisa legal. No nossa conversa pré-live, você falou de Theta. É Theta Healing? Seria o Theta Healing. Eu passei por essa experiência de Theta Healing, não só o Theta Healing. Conta pra gente, que eu não acho só muito o Theta. interessante o que é o Theta, como que é essa terapia. Pode falar, o espaço é seu. Tá bom. Eu vou falar então, Eurípides, como eu cheguei lá. Como eu cheguei nas terapias integrativas. Eu via que eu só com a nutrição e com os fitoterápicos, e eu tava faltando alguma coisa em mim ainda, sabe? Então eu comecei a buscar religião. Eu sempre fui de igreja, eu já fui em tudo quanto é lugar, macumba, essa que, sabe? Tudo quanto é lugar. E eu não me achava, assim, nunca me achei, sabe? Eu sempre achei que faltava alguma coisa. E aí eu comecei aqui perto de casa tem um lugar de terapias holísticas gratuitos. Então, eles são pessoas que atendem, se abrem ao público para atender. Faz a acupuntura, faz as meditações, né, de todas as formas. Aplica o Reiki, que foi uma medicina que me ajudou bastante. E também a yoga. E eu comecei a me abrir para essas coisas porque eu já estava desesperada. Com aquele vazio dentro de mim, sabe? Eu falei assim, gente, eu tô bem nutrida, meu corpo é saradão, já tô tranquila, o que tá acontecendo, né? Porque de vez em quando eu dava aquelas quedas na síndrome do pânico e, sabe, eu não queria voltar ali. Aí conheci a aromaterapia, conheci as meditações, né? O Theta são meditações. Na verdade, o Theta é uma área que você mexe aí com as ondas cerebrais. Tá? Nosso cérebro tem várias ondas cerebrais, né? Tem a beta, tem a gama, tem a alfa. Ondas que ou te agitam, ou te deixam no estado meditativo, ou sono profundo. Então, foi uma das terapias que eu consegui, né? Meditar, aprender a meditação de fato, porque eu vi que aquilo ali me causava um domínio, sabe? Então, achei muito interessante. Essa semana que passou, eu conheci uma pessoa, né, que eu fiz até algumas séries de lives com ela, que na verdade eu tinha conhecido, que é uma pessoa que trata da parte de cosmologia. Eu não conhecia essa parte de cosmologia, e ela acabou de encaixar uma peça no meu Lego. Então, acho que até a nossa live está numa hora certa, sabe? Porque a gente vai fazer antes de eu conhecer ela. E, gente, achei muito interessante. Ela faz um lance chamado mapa gestacional. Você conhece, Eurípides? Não conheço, mas gostaria de conhecer. Pode explicar pra gente. Depois eu vou te dar o Instagram dela, é Max Tovar. É uma tecnologia da cosmologia, não é um mapa astral, mas é um mapa que ela traça ali no dia da fecundação do óvulo, né, que ela faz os cálculos do seu pai e da sua mãe, algumas coisas que ela pede e faz o dia ali da fecundação do óvulo. Eu tinha algumas questões, como a síndrome do pânico, é uma coisa que, nossa, eu trato muito nos meus pacientes, né, que acabou que eu traí esse público para mim. Eu via que, às vezes, com tratamento, mesmo com antidepressivo, com tudo, eles não se curavam. Então, eu comecei a apertar a ferida deles. Então, a minha consulta virou mais uma sala de terapia, sabe? Então, eu falava assim, cara, você tá comendo isso por quê? O que tá te faltando? Onde é que você tá se frustrando?
E muitas das pessoas falam assim, é verdade, né, eu tô comendo por causa disso. Ah, você falou uma coisa interessante, meu pai morreu mês passado e a partir desse mês, essa dor de barriga, que foi para lá com diagnóstico de síndrome do intestino irritável. E eu cheguei na morte do pai da pessoa, sabe? Então eu comecei a entrar um pouco na alma dessas pessoas através dessas vivências e todas as terapias que eu tive em contato, né? Milu, E essa Milu, pessoa, isso aí tem um pouquinho de constelação familiar também, não tem? sim, tem sim. Nossa, essa terapia dela, na verdade, a terapia ela chama de tecnologia. É uma tecnologia, sabe, Eurípides? Porque acaba que a gente herda de algumas coisas dos nossos pais que a gente não tem noção. Então, quando ela traçou aquele mapa meu, e eu vi coisas, né, que se repetiram na minha vida, coisas sobre sei lá, sobre os meus medos, coisas íntimas, sabe? Que ninguém sabe. Eu cheguei em casa contando pro meu marido, eu falei assim, olha, ela falou isso que apareceu, eu tô te contando porque eu nunca te contei isso. É muito legal, gente. Quem não conhece, eu vou depois lá no meu Instagram, eu peço pro Eurípides também para vocês conhecerem a Max, ela é muito legal. Então, a Eurípides, ela consegue fazer esse mapeamento com seus traumas, onde sua vida entra em círculo, né? Porque às vezes a gente vive nos ciclos. Tipo, tô trabalhando pra cacete. Aí vem o dinheiro. Só que aí você tem que gastar o dinheiro. Porque aconteceu alguma coisa. Aí você trabalha e fica aquelas, como diz no Pai Rico, Pai Pobre, corrida de rato. Você trabalha. Eu tinha muito nesse negócio desse ciclo, né? Isso apareceu no meu mapa, cara. Apareceu lá. Apareceu uma frustração e um impulso errado, onde eu me desgastava, onde eu cheguei no meu burnout, minha síndrome do pânico, minha depressão. Tava ali, tudo ali. E eu não saía desse ciclo. E o que ela faz? Ela faz uma releitura e faz uma regestação. Ela te faz um processo meditativo aí de 9 meses, onde você fica aí trabalhando todas essas energias que ela consegue mapear, ela consegue trocar essas energias, e depois você fica mais um ano, que é o tempo que a criança tem de assimilar que está aqui, que começa a andar, começa a ter essa autonomia. Também mais um tempo de tratamento. É muito interessante. Não, muito interessante. Então, pela sua trajetória, a gente percebe aí que você fez a sua formação, fez a parte aí funcional, né? Que mexer com microbiota não é todo médico, né, nutricionista que sabe, então você já entrou nisso também. Viu que faltava alguma coisa e agora você faz a sintonia fina mexendo com a energia sutil das pessoas. Mais ou menos É isso isso? aí. E acaba que, assim, agora que eu tô falando mais sobre isso, né? Até contei para Max, falei assim, Max, eu trato as pessoas, a energia delas nem sabem. Porque eu mexo ali, eu boto ali uma erva pro chá dela, ela nem sabe que aquela erva tem a frequência de tal hertz que vai aumentar a frequência dela. Então, agora que eu tô começando a falar, e como o meu público é muito variado, eu atendo padres, eu atendo pastores, eu atendo mãe de santo, então eu tenho um público muito grande e com aquele medo, assim, sabe, de falar sobre isso e afastar eles, eu até perdi. Eu perdi esse medo e não perdi nenhum paciente por conta disso, sabe? Porque todos eles, Maravilhoso. de uma certa forma, são beneficiados, né? E outra coisa, Eurípides, que eu achei mais engraçado. Eu tive esse contato com a Max porque eu estava a pandemia acabou que me desequilibrou novamente, né? Eu entrei nesse looping aí porque, poxa, era um ano promissor para mim. Eu tinha muitos planos, tinha planos de dar curso, dar aquela decolada, né? Aquela foguetada. E falei assim, cara, eu vou resolver os meus problemas financeiros e não sei o quê, vou reformar minha casa, trocar meu carro. Aquele ano que você tá assim, né? E veio a pandemia, minha agenda é lotada, e eu, cara, caí naquilo. E eu caí, e os meus pacientes, que já tinham esse público selecionado, né, mais para a parte depressiva e ansiosa, eles marcando consulta, eu não fazia uma propaganda porque eu não queria atender ninguém, marcando consulta. Aí eu me sentava aqui, Eurípides,
falava, que eu parecia um canal, sabe? Coisas que eu nem não fazia ideia do que eu estava dizendo ali, e depois vi que fazia toda a diferença, que eu não estava sozinha, sabe? Sabe quando você ganha uma moral, assim, dos seus anjos, né, de Deus? Então, acabou que eu, mesmo assim, eu precisei dessa ajuda e conheci a Max. E a gente fez uma dobradinha, né? A gente fez uma troca. Pode falar. Você era a antena, né? Tava só Uma anteninha. amplificando o que tava chegando ali. Isso é maravilhoso. Sim. Eu chegava... Pode falar. Isso é pura mediunidade, isso é puro Caibalion. Não sei se você já leu sobre o Caibalion, as 7 leis do Caibalion. Bem superficialmente, mas eu conheço sim. Agora que eu estou entrando, né, nesses estudos mais profundos, que eu já vi que eu tenho um chamadinho e eu não posso mais perder tempo, sabe? De desenvolver todas as coisas que eu tenho. Eu lembro que no final do dia eu estava esgotada e eu virava pro meu marido e falei assim, eu não sei nem o que eu fiz hoje. Eu ajudei todo mundo, eu lembro das pessoas chorando. Ai, doutora, obrigada. Eu falei assim, gente, né, obrigada a vocês. Muito obrigada a vocês, porque eu tava detonada, destruída por dentro, sabe? E aí, e bem nutrida, e bem maravilhosa, né? Bem tudo. E aí eu conheci a Max e a gente fez essa dobradinha. Por que a dobradinha? Eu chamo de dobradinha. Ela tem toda a alma, o espírito evoluído pra caramba, toda essa parte de cosmologia, e eu o físico, porque eu sei nutrir, ela chama de veículo, eu chamo de templo, né? Nós somos um templo, ela chama de veículo, que a gente pilota, a gente tem que pilotar, então ela ensina a gente pilotar esse veículo, sabe? Ela faz essa analogia, que quando antes da gente descobrir as energias nesse mapa, quem pilota o nosso corpo, quando você vê que você faz as coisas repetitivas, são as suas crenças, são as energias que você herdou, né? Por isso que é tão importante todo mundo aí que tem essas coisas repetitivas na vida, fazer um mapa gestacional ou a constelação familiar. Porque, na verdade, você acaba que faz os dois no mapa, sabe? Você trabalha todo mundo, todas as questões. E ela estava com problemas de saúde, ela tinha infartado, ela teve uma experiência de quase morte. E eu cheguei agora para consertar esse veículo dela. Ela vai consertar a minha alma e eu vou consertar o veículo dela. E acabou que eu estou pegando... os clientes dela estão vindo para mim. Então a gente está fazendo esse trabalho muito legal, sabe? Excelente. E com certeza, quando as energias casam, né, o universo todo conspira para que aconteça dessa forma mesmo. E da mesma forma que a gente se conheceu através de uma amiga em comum, né, que é uma pacientinha minha que já foi sua paciente, e ela acompanha o Papo de Reto há muito tempo, ela falou, não, você tem que falar com a Milu, vocês falam muita coisa parecida. Então eu falei, não, vamos lá, vou conversar com você, e você foi bem acessível e tal, e estamos aqui, o universo conspirando, né, e juntando caminhadas, vamos falar assim. E eu acho legal, Eurípides, é muito difícil o médico estar falando sobre essas coisas, se interessando sobre esses assuntos, porque as pessoas são muito céticas, né, então elas acham que é só isso aqui, aí você tem que cuidar disso aqui, aí você tem que remediar isso aqui com medicamento, e você tem que nutrir isso aqui. Não, e toda a minha caminhada me fez ver que é muito mais, sabe? É muito mais além, é muito mais profundo. Você come porque você tá triste, você come porque você tá feliz, você cria uma situação porque você tá triste, como uma doença, né, psicossomática. Você cria situações porque está dentro da sua alma. Às vezes as pessoas chegam até nós falando de doença e, na verdade, quando a gente está antenado nesse lugar, eu não sei se você é assim como eu. Eu chego e eu sei que o problema dela não é nada daquilo que eu estou falando. Você não tem... Olha, Eurípides, como eu pego pessoas com síndrome do intestino irritável que elas não têm. Eu vejo que são mães que não têm aquele tempo, sabe, de fazer o cocô em paz, sabe? Aquela coisa
paz. Ela não tem um momento delas de malhar e tal. E eu vejo assim, cara, você tem um tempo para você. Você tem um tempo na sua vida. Então eu vejo que muito ligado ao intestino, por isso que é legal a gente estar conversando sobre isso, né? Porque a maioria das pessoas sentem muito quando estão estressadas. Eu era uma pessoa assim. Quando eu estava na síndrome do pânico, né, durante as crises, o meu intestino soltava todo. E eu sempre tive muita palhaçada de ir no banheiro dos outros, sabe? Não fazia cocô no lugar de ninguém, na casa de ninguém. Se eu viajasse com meu marido, era quase uma semana sem fazer cocô. E a síndrome do pânico veio para me ensinar várias coisas, sabe? Uma que o intestino é o primeiro a reclamar. E outro que você não tem que ter essa palhaçada para fazer cocô, tá, gente? Libera, tá? Verdade. É engraçado você falar isso, porque muitas vezes o intestino ele tá só gritando ali para você olhar alguma outra coisa que não tá certo, né? E muitos do meu conteúdo aí, às vezes, uma coisa simples que eu fiz uma vez, um vídeo sobre os 5 minutos para o seu intestino, né? Que eu brinco que é o Mindful Poop, que é o estar no momento que você está evacuando, sem o celular, sem nada ali. Teve pessoas que começou a fazer aquilo e falou, incrível, eu estou evacuando, como que pode? Isso era tão simples assim? Então é engraçado, porque as pessoas focam em outra coisa. Ou então já ganhou um rótulo de algum colega, né? Se você ganha rótulos, gente, acabou. Intestino irritável, e tem gente que gosta de colecionar rótulos, né, Milu? Tipo, eu tenho intestino irritável, eu tenho fibromialgia, eu tenho... É quase que eu sou essa doença, né? A pessoa acaba transferindo essa doença. E tive esse fim de semana a experiência de 2 pacientes com um rótulo de doença inflamatória intestinal, que eu fui ver exames antigos, fui conversar, não tinha nada daquilo, e a pessoa já estava com aquilo na cabeça, que eu tenho doença inflamatória intestinal. Eu estava chamando aquilo, né? Essa energia aí para ela. Acaba que até sente sintoma mesmo. Sim, e piora tudo mesmo. Às vezes até faz uma colonoscopia e vê lesão de base lá, parecida, porque realmente você já mentalizou aquilo ali, conexão intestino-cérebro, pronto, tá feito. É isso aí. E agora eu tô partindo para uma nova viagem assim, de estudos, né? Sobre o coração. Não sei se você já viu. Eu estava estudando sobre os neurônios do coração, sobre a interação coração-cérebro, campo magnético do coração, que você tem. O campo magnético do coração reverbera mais do que o cérebro. Então, se você não conhece esses estudos, eu vou te mandar, que eu acho fantástico. Então, talvez, né? Vamos ver, vamos esperar o futuro. Quando a gente faz uma psicossomática, quando a gente sente realmente dentro do peito o coração acelerar, às vezes nem é o cérebro mandando para o coração, é o coração que manda para o cérebro mesmo. Quando você vê aquela pessoa ali, aquele boy magia, que você fica, meu Deus, meu coração acelerou. Às vezes é o coração mesmo avisando para o cérebro, sabe? É muito, muito interessante isso. Muitos dos meus pacientes também reclamam de arritmia, né? Às vezes eu recebo de cardiologista, né? Os pacientes para a gente poder tratar por causa de arritmia cardíaca ou hipertensão, e eu vejo também que o problema é psicossomático, não é nada daquilo que o médico falou, sabe? E sem contar que me fugiu o nome agora dos focos de energia que tem aqui, tem no coração, chakras. Tem nos chakras, pronto. Essa palavra que não estava. O chakra tem plena relação com o órgão que ele está próximo ali, o chakra pélvico, o chakra cardíaco. Então não tem como a gente desmantelar tudo. Tudo, a saúde como um todo envolve saúde intestinal, saúde mental, saúde psicológica e espiritual também, né, Milu? Tem, é verdade. A medicina está caminhando para isso. Sobre os chakras, eu falei para você, o reiki até me ajudou mais. O reiki é o equilíbrio desses chakras. Então, a primeira vez que eu fiz o reiki, eu tinha tido um dia horrível, porque eu tinha 3 crises de ansiedade. E eu não sei se alguém aqui tem, é horrível, é como se você tivesse corrido uma maratona durante alguns segundos. Então, você fica super esgotado.
E eu sentia sempre muita dor aqui, sabe, Eurípides? Aqui bem em cima do coração. Bem aqui sabe? E eu fui fazer o reiki, porque, né, naquele desespero a gente quer fazer qualquer coisa para passar aquilo. E eu lembro eu fiz com médium, mas o reiki não precisa ser médium. Se você treinar para ser um reikiano, você já consegue canalizar a energia do reiki, né? E você faz a imposição das mãos. Eu lembro do reikiano, quando ele botou o mesmo de olho fechado, eu senti uma pressão muito grande aqui. Aí eu falei assim, gente, que porra é essa? O que tá acontecendo comigo? E, enfim, aí no final ele dá tipo um diagnóstico, né? Ele falou assim, olha, não sei porque que a senhora veio aqui, mas eu senti uma pressão muito grande no chakra cardíaco e no laríngeo. A senhora precisa falar mais. Muitas coisas estão dentro da garganta, a senhora está engolindo muitos sapos. E isso está mexendo com o seu coração, isso está deixando a senhora ansiosa. A senhora sente ansiedade? Eu falei assim, imagina? Eu só hoje tive 3 crises de síndrome do pânico, sabe? Então, é um mistério muito legal, sabe? Aquilo começou a me fascinar demais, demais. Eu até fiz um curso para Reiki. Hoje eu aplico mais assim em mim mesma, né? E nos meus filhos, no meu cachorro, e dá para aplicar neles também. O meu marido, quando tá dormindo, porque ele não acredita muito, mas eu vou lá e faço nele dormindo, né? Mas é bem legal todo mundo ler um pouquinho sobre. A ciência só vai começar a acreditar nisso quando algum cientista inventar uma máquina que consegue sentir e contabilizar a energia sutil. Aí a ciência vai avançar nesse sentido, sabe? Aí vai confirmar todas essas terapias que estamos conversando aqui, né? Mas eu tenho certeza que isso já acontece, porque eu estava vendo um documentário na Netflix falando sobre experiência de quase morte, né? Os médicos... Tem médicos que estudam isso há 40 anos já. O que acontece com o paciente? Porque o paciente consegue descrever o local, descrever o instrumento que foi utilizado ali, descrever o que eles falaram. O que eles falaram baixinho. Tipo, tem um lance lá de uma médica falando que... Falou assim, não acredito que está acontecendo isso. Ela me avisou que ia acontecer isso, né? E ela escutou a médica e a médica acreditou por causa disso. Porque ela estava ali morta, né? O coração estava parado, a atividade cerebral estava parada, e ela contou para a médica, quando ela voltou, que ela escutou a médica falando, né? Então, isso seria impossível sem atividade cerebral. Maravilhoso, maravilhoso. A gente escolheu tanto assunto, né, que eu acho que em uma hora não dá para cobrir. Provavelmente vamos ter que vir conversar de novo, mas é verdade. Vamos tentar mais um aqui. A questão dos relacionamentos tóxicos, como que eles influenciam na gente, esses alimentos, maus hábitos em geral aí, os fatos no geral que nos intoxica. O que você me diz sobre isso? Eu atendo, a maioria do meu público é feminino, certo? Então, por conta de escutar bastante coisa no consultório, né, de eu começar a pegar nessa ferida desse pessoal que ia lá com diagnóstico e saía de lá sem ele, eu falava assim, não, tá acontecendo alguma coisa nessa casa, o que tá acontecendo? Isso. A maioria das pessoas tinha algum tipo de relacionamento tóxico, ou com a mãe, que tava morando lá já, e eu até falava, puxava a orelha, pô, você 30 anos tá morando com a sua mãe, por quê, então? A culpa não é só da sua mãe, né? Porque a Milu também dá puxão de orelha, sabe? Desculpa. E eu comecei a ver que as pessoas que tinham esse perfil, né, ou relacionamento abusivo com namorados, relacionamentos tóxicos com amigos, com qualquer outra coisa que acontecia, às vezes mãe e filho, eu via que eles tinham um perfil muito ruim intestinal, eles tinham um TSH muito elevado, que o médico falava que estava ok, mas para mim não está ok, para mim já é uma hipotiroidite subclínica. Então eu vi que eles tinham alguma carência lá parecida, tipo de complexo B, e não conseguia metabolizar algumas coisas, e acabei que eu criei aí o verdadeiro detox. Fiz uma semana com as pessoas,
acabou que na época eu nem sabia de outros recursos que eu poderia estar fazendo isso, mas eu fiz lá pelos melhores amigos do Instagram. As pessoas, como se fosse um Big Brother, elas começaram a me assistir e a gente começou a apresentar para elas ferramentas, né? Eu, professora de yoga, eu cozinhava para elas assistirem, conversávamos muito sobre as meditações, o Theta Healing, sobre várias outras coisas e encorajava essas pessoas a tomarem uma atitude na vida delas, né? Então, eu fechei um grupo de 14 pessoas, 8 delas conseguiram se livrar dos relacionamentos tóxicos e nunca mais tiveram problemas intestinais. Nunca mais. Eu tenho uma que eu acompanho até hoje. As outras, elas ficaram felizes da vida e foram embora. Que eu não tive mais notícia, mas eu tenho uma em especial que eu tô com ela até hoje. Ela falou, nossa, me separei. Era do marido, né? Na verdade, na época, porque assim, relacionamento tóxico, todo mundo tinha um caso, né? 2 pessoas eram com o marido, uma com o namorado, outra tinha um relacionamento assim, difícil com a mãe por causa de homossexualidade. E a Diana aí. Oi, Diana! E assim, foi legal. Eu criei esse verdadeiro detox, sabe? Que não foi só um detox de suco verde. Eu cozinhei um monte de coisa legal e a gente falou sobre espírito também, sabe? Excelente. Isso aí mostra que a desautonomia do nervo vago, associada a uma disbiose, por isso que essa conexão intestino-cérebro é importantíssima, né? Que ela modula tudo isso. Aí se você conseguir otimizar esse nervo vago, você faz com yoga, com reiki, com uma série de... Até acupuntura é muito bom também. A pessoa entender aonde estão os problemas dela, que às vezes ela não enxerga como um problema e alguém de fora vem e consegue mostrar para ela. Você já modula esse nervo vago e automaticamente está modulando a microbiota também, né, Milu? Isso é verdade, porque, nossa, como a gente destrói a nossa microbiota por causa de pensamento, né? Às vezes você tá com medo de uma coisa, ou medo de se expor, talvez, né? As pessoas têm muito medo de se expor, medo de fazer o que a gente está fazendo aqui. E isso acaba que gera aquele problema intestinal, a diarreia, né? A dor de barriga. Isso aí é um desequilíbrio que você está acarretando, né? Então, uma pessoa que vive estressada, vive brigando, não perdoa, uma pessoa que tá ali para intriga, fofoca, isso tudo, gente, causa desbiose. Tudo isso mexe com o seu microbioma, de cabo a rabo, desde a boca até o ânus, tu acaba com tudo. Verdade. O pessoal tem que lembrar que o nosso templo é o universo para aquela microbiota. Então, tudo vai influenciar. Você é a temperatura, você é o clima, você é tudo. Então, essa microbiota, em geral, ela te quer bem. Ela quer te fazer o bem, né? Mas você tem que dar o substrato para ela, né? O substrato aí de comida de verdade, digerir emoções, tem que ter as válvulas de escape, tem que ter o seu vínculo com o universo. Chame do que quiser, Deus, tenha religião, mas tenha algo, né? Acredite em algo superior. Tudo isso está envolvido, né, Milu? É isso aí. Eu também costumo falar isso para os meus pacientes, né? Você imagina que você é um planeta e 2 quilos de seres microscópicos moram em você. 2 quilos de coisa que você não consegue enxergar. Olha só que bizarro. Então, é muito mais que você é. Você é o habitat natural dela. Então, você não pode ter esse egoísmo, porque o que ela faz por você é gerar ali neurotransmissores, promover alguma vitamina. Então, olha a situação. Olha a situação. A pessoa come fast food o tempo todo. Coca-Cola, né, que é uma coisa que eu falo que lava tudo. Coca-Cola sai lavando tudo. Se tu jogar a Coca-Cola na mármore, você vai ver como ela vai ficar clara. Eu fico falando assim, gente, imagina o teu intestino, o que não sente com essa Coca-Cola. Há uma pessoa que está workaholic, está ali naquele ambiente o tempo todo, está se estressando e não dá atenção para a namorada. Isso aqui, cara, o que essa pessoa é? É um planeta poluído. Já era, ele vai explodir. Qualquer momento ele vai explodir, literalmente. Excelente. Milu, eu
vim para a live, eu tava com uma energia meio ruim de algumas coisas que aconteceu hoje, né? Aqueles pensamentos negativos que vai levando a gente para coisas ruins, mas conversar com você me dissipou isso, viu? Então, Ai, que lindo! creio Gratidão por que ter compartilhado isso comigo. depois pode fazer um descarreguinho aí para tirar isso de você também, que a gente, como Não antena, vai, não vai pegar, não. a gente tem Só que ter. desistiu. Aqui eu tenho a dona Creuza, que ela reza na Olha aqui. gente. Aí, pronto. Perfeito. Temos que ter, né, esses descarregos aí, porque a gente leva muita coisa para casa, né? Querendo É ou não. verdade. Quem é a dona Creuza, gente, que eu não sei? Dona Creuza, ela é nossa guru espiritual aqui de casa, tá? Ela já Sim. morou no Vale do Amanhecer, aqui perto de Brasília. Hoje ela é evangélica, tá? Só que ela incorpora Preto Velho. Então, assim, ela é evangélica, tudo, mas ela mesma não acredita, entre aspas, muito, né, no que faz, Como é mas que pode, gente? ela Como vem é aqui que em pode? casa, ela reza em mim, ela sai bocejando, fala, meu filho do céu, o que é isso? E assim, eu preciso dela pelo menos uma vez por semana para tirar isso de mim, porque É eu acho que verdade. eu só capto, eu não consigo pôr para fora, então eu preciso aprender a pôr para fora também, entendeu? Mas ela Sim. ajuda muito. Olha, tem umas coisas que eu aprendi. Uma vez eu fiz um trabalho na Supervi, aqui no Rio de Janeiro, e eu desmaiei durante o trabalho, né? O que acontece? Quando eu estava nesse problema aí de síndrome do pânico, etc., nosso campo energético fica aberto, fica à mercê de qualquer um. É como se criasse uma conexão com qualquer um, tipo um avatar, né? Que ele conectava e criava aquelas. A mulher estava falando comigo, e eu falando com a mulher, e daqui a pouco eu vejo a mulher assim, ó. Mas eu estava olhando para ela. Ela falou assim, aí eu não escutava nada. E tipo, eu apaguei. Era um ambiente tão horrível, assim, as pessoas, assim, o ambiente não era horrível, as pessoas não eram horríveis, tá? Horríveis. O ambiente que estava ali, as pessoas me vomitando as coisas, né? Que parou de. Não foi mais uma consulta nutricional, foi um vômito. Eu acabei que eu fiquei com esse negócio dentro de mim, sabe? E eu cheguei assim, eu preciso do reiki, preciso do reiki. Ai, meu Deus, eu preciso do reiki. Sabe? E hoje eu consigo controlar. Depois eu te passo uns macetes, mas eu fico com os meus Beleza. cristais aqui para captação, entendeu? E tem outras coisinhas que a gente vai conversar. E também tem, Milu, os vampirinhos energéticos, né? Que às vezes sem querer a pessoa está precisando tanto Sim, ali que suga sua energia vital. Eu tenho muito isso quando eu opero câncer, tá? Quando eu opero câncer ali, eu boto tanta energia ali que eu não posso marcar mais nada no dia, que é chegar em casa, tomar um banho e desmaiar, porque que lindo isso é muito bonito. suga muita energia da gente, não tem como, né? Porque câncer também, você que tem a mente aberta, a gente pode falar um pouquinho de karma, né? Tem um monte de Sim, coisas ali que está envoltas e que eu tô mexendo no vespeiro, né? é verdade. E você doar essa energia é uma coisa muito bonita. Quando a gente tem um contato com o reiki, né? Eu fiz o curso e tal, a gente consegue controlar e chamar essa energia, que você não precisa gastar a sua. O reiki você faz com que a energia flua em você. Então, com a imposição das mãos, você trabalha com as suas mãos, você já está fazendo um reiki ali na pessoa. Então, eu acho muito interessante você ser reikiano. Você vai fazer Não, isso e você vai lindo para casa. isso é doação de ectoplasmas, né? Mas eu É preciso isso sim. aí. Eu vou fazer, está nos meus planos e eu quero estudar minha vida inteira, não quero parar Ah, eu também. Cada momento dia eu algum. descubro um negócio novo. E eu sou assim, antes eu achava que eu era uma pessoa sem foco, sabe? E já fui julgada por isso, porque eu tenho um livro que tem 3 anos, ele é fininho, tá? Ele é fininho assim. Tem 3 anos que eu tô para ler ele todo. O que acontece? Eu vejo o negócio lá, eu circulo e vou pesquisar, e aquilo me torna uma pesquisa muito gigante. E dentro dessa pesquisa tem outra pesquisa. Antes eu achava que eu era sem foco, mas isso já me acrescentou tanto que eu acho que é mais um chamadinho, sabe? Ah, Então isso é muito perfeito. legal. Milu, o tempo já está urgindo, né? Vamos falar assim.
Eu sempre peço para os meus convidados livros, pode ser da área ou fora da área, livros que mudaram sua vida, seu jeito de ver as coisas. Pode, o espaço é seu. Ó, na área de nutrição, um livro muito interessante se chama Dieta da Mente. Ele é muito legal. Não é para vocês ficarem neuróticos, mas é um estudo muito bacana sobre intestino, cérebro, o glúten, né? As farinhas de hoje em dia, para quem insiste em comer demais, né? Você pode comer, mas pode comer um pouquinho. É um livro chamado Meditação. O nome do livro é Meditação. É um livro de capinha cinza com as letras azuis. Esse livro, ele fala muito sobre a sua frequência cerebral. Ele fala muito sobre frequência alimentar, os estudos, né? Falando sobre Tesla, o que Tesla fazia de medir frequências e tal. E um outro que me salvou e me abriu a mente para meditação, que eu boto ele em primeiro lugar, que é 10% mais feliz. É a história de um repórter, já leu? É muito lindo. É a história de um repórter que passou pela síndrome do pânico também e aprendeu a meditar por causa disso. E é muito divertido, é uma leitura muito gostosa. Ele também era usuário de droga, ficou internado na época, né? O dele aquela coisa de fugir, né? Isso, de fugir da realidade. Pesado mesmo. E você falou de um ser, um avatar que eu admiro muito, que é o Tesla, né? Ele não era desse mundo, aquele cara. Não tinha como. Não era. Tudo que ele trouxe de evolução pra gente. Sim. Eu nem sabia, né? Muitas pessoas que constroem outras coisas, né? Carros, outras tecnologias. Muitos desses cientistas, eles estão... tem um por trás ali. Eles estão pesquisando sempre alguma coisa assim para entender algo que aconteça, né? Algo, sei lá, que os seus olhos não captam. Então, muitos deles, dá pra gente fazer uma live só falando sobre isso. Eu gosto demais desses assuntos, por isso que acho que essa dobradinha deu certo. Eu sabia que... Adorei o convite, pode me chamar quando você quiser. Maravilhoso. Só dar um recadinho para o pessoal que estão abertas as inscrições para o programa, sim, Saúde Intestinal para Mulheres. É um programa que eu e minha Nutri fizemos com todo carinho, que o intuito é empoderar vocês. Não precisa ser mulher, pode ser um namorado que quer conhecer mais para ajudar a namorada. Então, assim, da outra vez a gente abriu, ficou uma semana, quando fechou o povo tudo reclamou, eu ia comprar, como é que agora... É porque é assim, gente, a gente não quer turma grande, porque a gente quer dar atenção para todo mundo ali dentro, tá? Por isso que a gente abre, tem prazo para começar e prazo para terminar. Aproveitando o ensejo, Milu, seus projetos futuros, como o pessoal te encontra, pode falar, o espaço é seu. Eu agora estou lá no meu Instagram dando um treinamento, né, para as mães ou os responsáveis, quem tem dermatite atópica, de cuidar aí desse intestino, de cuidar da pele, e para quem tem as alergias respiratórias, que estão super ligados. É gratuito, não vou vender nada, é um trabalho espiritual, é o que me fez ser nutricionista, então isso tem muita valia para mim. Eu só quero em troca que vocês compartilhem a ideia e façam com seus filhos. E futuramente eu vou estar dando aula lá na Unicosmos, que é a Universidade da Max, onde a gente vai fazer essa dobradinha espírito, corpo e espírito. Por enquanto é isso, tá, gente? Porque agora eu tô fazendo... Pela frustração do ano passado, agora eu tô vivendo um dia de cada vez. Eu não quero mais, sabe, fazer muita coisa, não. Deixa acontecer. Algum recadinho final para o pessoal que vai para o podcast? O pessoal escuta no carro, o pessoal escuta em casa, no som, no rádio. Um recadinho final para a vida das pessoas. Olha, gente, nunca deixar de acreditar que você é muito mais do que você tá vendo, tá enxergando. Nunca se sinta incapaz, nunca se sinta abandonado. Você está sempre super acompanhado ou pelos seus mentores espirituais, né? Que agora a gente sabe que eles estão aqui com a gente, ou por amigos, ou por pessoas que estão se doando na internet. Tá o doutor Eurípides aqui.
todos os dias eu vejo ele incansavelmente promovendo lives, né, se doando por inteiro aqui. Então, aproveitem esse movimento para vocês conseguirem aí resgatar alguma coisa que vocês precisam, buscar alguma, como é que eu vou falar assim, alguma solução, né, que às vezes está tão pertinho de você, entendeu? E também não esquecer que corpo, né, o físico, a gente tem que cuidar do físico e do espírito também, eles têm que andar sempre juntinhos, tá bom? Foi maravilhoso! Gratidão. Gratidão. Carpe diem. Carpe diem. Namastê. Com Deus, boa Tchau, noite. tchau. Tchau, Beijo, tchau. querido.